Fala comigo, tudo bem? Nelson França aqui. Estou gravando esse vídeo para anunciar um novo projeto voltado principalmente para advogados que queiram atuar em licitações. Não é exclusivo para advogados, né? Mas todo mundo que tenha interesse em atuar em licitações. Mas esse projeto ele foi criado com a missão de ajudar advogados a entrarem no mercado de forma legal, legítima e eficiente, transformando suas carreiras e, quem sabe, até seus escritórios nessa área específica de licitações e contratos. Estou gravando esse vídeo no meio de uma pandemia, a pandemia gerada pelo Covid-19, estamos em abril de 2020, mas a ideia é fazer uma live toda quarta-feira no meu canal. Na verdade, você deve estar vendo esse vídeo no canal, então aproveita, curte o vídeo se você gostou, descurte se você não gostou, mas deixa o teu recado e se você gostou, aproveita, fala aí para outros advogados ou empresários que queiram participar da licitação. O que é que vai ter de diferente nesse projeto em relação a todos os outros? Bom, vai ser o formato. Primeiro que, com exceção desse vídeo que você está vendo agora, os outros serão no formato de live. E elas ficarão lá no canal por uma semana, gratuito, para você ver, rever, assistir, tudo bonitinho, tudo direitinho, e querendo entrar nesse mercado com a minha ajuda. Mas mais do que isso, essas lives elas serão montadas num formato que eu descobri recentemente. Eu quero te contar essa história antes de entrar em licitação propriamente dita, tá? Aguarda aí, segura aí. Há uns meses atrás, há não muito tempo atrás, em 2019, finalzinho de 2019, eu ouvi uma palestra de um bispo chamado Betão. E a história dele é super interessante. Ele ganhou a vida dele ainda muito jovem, viajando o mundo inteiro, prestando consultorias, não como bispo, como consultor. Ele prestava consultoria às empresas e ajeitava as empresas com um processo baseado na Bíblia. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? E comecei a prestar atenção na ideia, e ele divide o processo em 5 fases. 5 fases. Criar, testar, revisar aquilo que não está dando muito certo, multiplicar, e a última fase é o revisar, a revisão constante, revisando sempre. E aí ele vai baseado na sabedoria milenar da Bíblia. Não importa a tua religião, né? A Bíblia ela não é só um livro religioso, ela também é um livro religioso, mas ela tem uma sabedoria milenar e ele usou essa sabedoria na sua carreira para ganhar muitos e muitos milhões. Depois ele doou todos esses milhões para a igreja, se tornou bispo, aí é outra história. Mas ele basicamente fazia isso nas empresas. Ele aplicava livros bíblicos, a sabedoria da Bíblia, para aquelas empresas clientes. E eu pensei, caramba, por que não seguir essa mesma sabedoria nesse novo projeto de licitação na prática para advogados? E é isso é isso que está me empolgando, é isso que está nesse confinamento gerado pela pandemia, me motivando a trazer esse conhecimento para você, advogado ou advogada, nesse formato bíblico, usando essa sabedoria bíblica. E aí, voltando para a história do bispo Betão, ele diz assim, olha, essa sabedoria está em tudo no universo. Em tudo. Mas vamos pegar o corpo humano. E aí ele fala assim, onde é que a gente cria os projetos, os processos? Onde é que a gente cria as coisas? No cérebro. Onde é que a gente testa as coisas? Aí ele fala, olha, a gente testa no coração, é o sentimento, será que isso vai dar certo? E a gente vai sentindo isso. Uma boleira, um chefe de cozinha, quando vai criar uma nova receita, ele cria aqui primeiro. Depois ele vai lá e executa, ele testa. E no corpo o teste seria o coração. Testou, ótimo, vamos ver, vamos revisar, será que deu certo? Vamos analisar esse teste, é o estômago. Tá, e a multiplicação? Ele fala que a multiplicação, nessa analogia do corpo, está no sexo. Né? O sexo é que multiplica. E as pernas é o que dá essa revisão, é o que faz caminhar o processo sempre revisando. Ele faz analogia com países. Ele diz, olha, eu já viajei o mundo inteiro e eu nunca vi um povo tão criativo quanto o Brasil. E ele fala, olha, o cérebro, né, a criação aqui seria o que, em relação a países, seria o Brasil.
O teste, né, a massificação, testar, seriam os Estados Unidos, os americanos, eles são, uma vez dado lá a linha para eles, eles vão fazer aquilo ali em massa, numa escala gigantesca. A revisão ele fala que os alemães têm essa característica. Não é à toa que os caras inventaram a imprensa. Né? Eles têm procedimento de revisão para tudo, anotam tudo, avaliam tudo. É impressionante. Não é à toa que a BMW, a Mercedes, a Porsche, a Audi, né, grandes montadoras, estão num raio de 500 quilômetros uma da outra. Ele diz que o povo alemão tem essa característica de planilhar tudo, de revisar tudo, não é testar, é de colocar tudo no papel. Aí ele continua, olha, a Inglaterra não tem nada, mas tem a moeda mais forte do mundo. Não tem ouro, não tem petróleo, mas tem o sistema bancário mais forte do mundo. Por quê? Porque eles são craques em multiplicar. Veja, eu estou só repetindo os processos bíblicos que ele fala. E a China? A China é a revisão. Né? Você lança um produto novo, você lança uma garrafa nova lá, linda e maravilhosa, os caras vão lá e fazem algo igualzinho, só que mais barato. Nelson, o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Bom, tudo isso está nos 5 primeiros livros do Velho Testamento. Eu não sei se você conhece a Bíblia, eu não sou um grande conhecedor, eu reconheço, estou fazendo um curso teológico agora e estou aprendendo muito. Né? Religião à parte, não importa se você acredita ou não em Deus, se o seu Deus é ou não o Deus do cristianismo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a maioria esmagadora do Brasil é cristã, tá? Então eu vou ficar muito à vontade aqui em citar no decorrer dessas lives, desse projeto de licitação na prática, eu vou ficar muito à vontade para citar o conhecimento bíblico, o pouco conhecimento bíblico, compartilhar aqui o pouco conhecimento bíblico que eu tenho contigo, especialmente dentro desse projeto, dessa estrutura. Mas esses 5 passos que o Bispo Betão aplica, ou aplicou, né, nas empresas, era baseado na criação. Onde é que está a criação na Bíblia? Está lá em Gênesis. Então ele se apropriava do conhecimento bíblico em Gênesis para, adaptando, aplicar na empresa. Eu vou, na medida do meu limitado conhecimento, adaptar para aplicar no projeto, licitando na prática. Lá em Gênesis vai trazer isso. Nelson, o segundo passo, o teste, né? É Êxodo, é o segundo livro. Êxodo, tudo era teste. Né? Bate com o cajado e sai o maná, e bate com o cajado e sai a água, e a coluna de fogo. Enfim, eu não sei se você conhece a Bíblia, a gente vai contando e se familiarizando ao longo desse projeto, estando sempre a licitação no cerne dos nossos vídeos, tá? Por isso esse vídeo não é ao vivo, esse vídeo está sendo gravado, será um dos poucos gravados, porque eu quero dar essa explicação e mostrar como é que eu vou estruturar as minhas aulas, as minhas lives, sempre calcado, sempre baseado nessa estrutura bíblica. O terceiro livro, que é o livro da revisão, é o Levítico. Levítico, ele se divide, eu fiz essa anotação aqui para não falar besteira, ele se divide em 27 capítulos. E esses 27 capítulos enfadonhos, diga-se passagem, ele está revisando as regras trazidas por Moisés. A multiplicação do povo acontece em números. Números é onde a gente multiplica. E no caso de um escritório de advocacia, no caso de uma carreira de um advogado, no caso da atuação na área de licitação, você precisa multiplicar clientes. E a gente vai pegar essa sabedoria de números para fazer essa multiplicação de clientes. O que é que números faz que a gente pode adaptar para os dias de hoje? O que é que essa sabedoria milenar pode nos ajudar a multiplicar os clientes ou os processos do teu escritório ou montar esse escritório? E por fim, a quinta e última fase, a da revisão, está lá em Deuteronômio. Eu não sei se você conhece a história, né, mas Moisés, depois de 40 anos no deserto, Moisés morreu sem entrar na terra prometida. E o povo precisava revisar tudo aquilo que Moisés tinha implementado nos últimos 40 anos para que as novas gerações não esquecessem suas regras. E com isso aparece o livro de Deuteronômio. As pessoas acham que a Bíblia é só esse livro religioso, mas perceba que
é um livro que traz leis que até hoje estão em vigor dentre os judeus. Então é o conjunto de leis em vigor mais antigo. Ah, Nelson, não, mas tem o código de Manu na Índia. Não vale mais. Ah, mas tem o código de Hammurabi. Nós não encontramos, essas leis não valem mais. A gente tem resquícios dessas leis. A Bíblia é um livro de direito também, que está em voga em um determinado povo até hoje. Percebe? Então tem muita coisa que a gente pode aprender e eu vou me nortear nisso para falar sobre licitações. Então aqui nós vamos tratar do assunto licitações, mas sempre aqui e ali eu vou trazer para vocês uma base bíblica dentro das minhas limitações. Espero colaborações de todos vocês, especialmente nas lives, porque serão, obviamente, ao vivo, e colaboração não só na área de licitações, mas também nesse conhecimento milenar. Anotei outro número aqui para você, tá? 2020, graças à pandemia, os números serão distorcidos, não, mas diferentes. Diferentes os números de licitação. Por quê? Porque tem decretos e medidas provisórias que estão ampliando as hipóteses, as possibilidades, as situações de licitação dispensada, dispensável e inexigível. Mas para você ter uma ideia, em situações normais, em 2019, o mercado de licitações brasileiro mudou, como é que eu posso dizer isso? Movimentou mais de 2 trilhões de reais. Estou falando aí de governo federal, governo estadual, distrital, municipal, administração pública direta e indireta. Finalzinho de 2019 para 2020, só o governo federal, administração pública direta e indireta, mais de 38 bilhões de reais em licitações foram transacionados. E parte significativa dessas licitações foram desertas. Parte significativa dessas licitações não teve ninguém para fazer uma proposta. Se alguém tivesse feito uma proposta, não teria concorrente para a administração pública escolher uma proposta melhor. Então, há aí o maior comprador da América Latina, doido para consumir bens e serviços, e a maioria esmagadora das empresas do Brasil não conhece essa fonte. A minha ideia aqui é fazer com que os advogados possam, pegando esse conhecimento, fazer a ponte entre a empresa e o governo. Federal, estadual, municipal, não importa. São mais de 5.570 municípios. Né? Então, o seu município, o município mais próximo de você. E, óbvio, fazendo essa ponte, você tem como ganhar a sua comissão. Ok? Durante a pandemia, como eu falei, muitas e muitas empresas vão sumir. Mas outras, para não sumirem, estarão ávidas a vender os seus bens, os seus serviços, e elas precisam de vocês, precisam de nós. Eu acredito que é uma obrigação nossa, uma vez com conhecimento acerca de licitação, conhecimento prático acerca de licitação, oferecer esse serviço, salvar empresas e empregos e, claro, ganhar uma belíssima comissão com isso. Tá? Ao longo desse projeto eu vou mostrando para vocês o alcance que teremos, a minha ideia como um todo, de parceria, de participações, em especial esse formato bíblico baseado nesse conhecimento que eu adquiri com esse bispo chamado Betão. Eu não o conheço pessoalmente, mas se um dia tiver a oportunidade de conhecê-lo, eu quero dar um abraço, se não tiver pandemia, né, dar um abraço nele e agradecer a forma como ele abriu os meus olhos. E eu espero representá-lo bem para abrir os seus olhos também, tá bom? Vamos então agora para o conteúdo propriamente dito. Vamos entrar em licitações. Lembrando, quarta-feira próxima, na próxima quarta-feira já, finalzinho de tarde, não sei se 5, não sei se 6 da tarde, eu não sei, eu vou dar uma olhadinha ainda. Eu moro em Orlando, nos Estados Unidos, então há um fuso horário, eu preciso ver qual é o melhor horário para a maioria de vocês, mas que também não seja ruim para mim. Acho que entre 5 e 6 da tarde de Brasília, a gente deve entrar ao vivo, eu vou passar e-mail para quem tiver cadastrado, eu vou mandar aviso aqui pelo YouTube para quem se inscrever.
Mas antes de entrar propriamente em licitações, eu gostaria que você, eu pedir a você encarecidamente, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né, aquele balandango, assim quando eu entrar numa live você será avisado, ok? Assim que eu entrar numa live você vai ser avisado por e-mail, você vai ser avisado pelo próprio YouTube, tá bom? Vamos nessa? Vamos começar? Bom, pessoal, o que é licitação? Vamos começar pelo começo, né? O que é licitação? Eu vou partir do pressuposto de que aqui existem alguns que já atuam com licitações e eles vão se beneficiar nas lives, a gente vai trocar ideias nas lives, mas eu também vou partir do pressuposto que alguns de vocês querem muito melhorar os seus honorários, mas não fazem a menor ideia do que é licitação. Alguns de vocês querem muito melhorar suas carreiras, mas não fazem a menor ideia de como fazer isso. Seja um recém-formado, seja um advogado já maceteado, mas que está correndo atrás de clientes, né, e todo mês ele precisa matar um leão para poder pagar as contas. Ele não tem a recorrência, não caiu a ficha da recorrência. A gente vai falar sobre escada de serviços, escada de valores, para que você possa ganhar mensalmente um valor de um cliente de maneira, é o que chamam por aí de contrato de partido, né? Um valor X, independentemente das demandas, certo? Isso vai trazer a possibilidade de você, sei lá, ficar mais livre, morar em outro país ou enfim, simplesmente ter uma qualidade de vida melhor, ok? Partindo desse pressuposto, o que seria licitação? Como eu posso conceituar licitação? Bem, a lei traz o conceito de licitação. Licitação é um procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio, esse ato pode ser o edital, esse ato pode ser um convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Eu gosto de dizer assim, licitação é um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo, ele fala lá, né, ato administrativo formal, ele tem passos a serem seguidos, passos que se não forem seguidos você pode derrubar, diga-se de passagem, você pode impugnar. Mas é um procedimento administrativo, mediante o qual a administração pública vai escolher a proposta mais vantajosa para contratar com particular. Ela quer comprar, por exemplo, para papel higiênico, tá faltando papel higiênico no mundo inteiro. Então o que é que ela faz? Licitação. Licitação. E para que a licitação? A licitação é como se fosse ela anunciando, ela dizendo assim, ei, fábricas de papel higiênico, representante de papel higiênico, eu quero comprar papel higiênico e quero saber quem é que tem a proposta mais vantajosa. E aí dentro de um formalismo, e antes que você diga, ah, meu Deus, esse formalismo é que acaba. Esse formalismo é o que faz você, advogado, necessário. A empresa não sabe como atuar dentro desse formalismo. E por isso, às vezes, a melhor proposta da empresa X, mas ela não ganha licitação. Por quê? Porque ela não se enquadrou no formalismo. Cabe a você enquadrá-la e ficar com seus honorários, obviamente. Se alguém aqui é empresário e está assistindo essa live, né, o cara pode simplesmente, aquele mercadinho, aquele pequeno empreendedor, ele pode vencer a licitação sem um advogado. Mas, cara, se o advogado vai botar dinheiro no teu bolso, se o advogado vai fazer todo o trabalho para que você continue focado no seu negócio, e ele vai fazer todo o trabalho para arrumar a casa, ajeitar a tua empresa e fazer com que você ganhe dinheiro, por que não contratar esse advogado? Esse cara está botando dinheiro no bolso da tua empresa. A gente às vezes paga 10% a um garçom que nos serve mal e fica com como é que se diz? Na nossa terra, na minha terra, lá em Recife, a gente fala pirangagem. Né? Fica com muquirana para pagar 10% ao advogado numa licitação. 5% às vezes, dependendo do valor da licitação. O cara está botando dinheiro no teu bolso. O garçom está tirando dinheiro do teu bolso. Mas você paga o garçom e não paga o advogado. Putz! Então tem umas coisas que a gente precisa mudar e eu espero que essas lives ganhem o teor, né, a consistência de fazer essas mudanças, tá bom? As licitações, então, é isso, é um procedimento administrativo, é um movimento da administração pública. E esse movimento, ele tem que ser público. Eu coloquei aqui do lado, ó, a licitação não será sigilosa.
A licitação será sempre, sempre aberta ao público, sejam os licitantes, seja o particular qualquer, o curioso. Exceto a fase que a gente chama de fase das propostas. Não se preocupe com isso agora. Né, o que é proposta? Cara, se você já entende isso, ótimo. Se não entende, não está na hora de entender. Segue a vida. Vai anotando. As propostas, elas são secretas até um momento específico dentro desse ato formal, até um momento específico dentro da licitação, dentro do edital ou da carta convite. Eu só quero apresentar conceitos hoje. Eu só quero dizer para vocês, olha, esse procedimento administrativo que a administração pública faz é aberto ao público, todo mundo vê todas as partes, transparente, com exceção das propostas. Eu não posso saber a proposta do outro, senão eu vou cobrir. Só no dia e horário marcado é que todas as propostas serão abertas. Ok? Ah, Nelson, mas aí tem um pregão, e o pregão eletrônico, a gente vai chegar lá. Isso aqui é um vídeo introdutório. Isso aqui é um vídeo que já vai nivelar para que depois a gente aprofunde, tá? Por isso também esse vídeo é gravado, ao contrário dos demais, que serão ao vivo. Ora, continuando. Fontes de licitação. A licitação, senhoras e senhores, ela tem dois objetivos bem simples. Quais sejam? Tá, vamos lá. Qual é o grande objetivo da administração pública? Garantir a observância dos princípios constitucionais, da isonomia, da igualdade, né, da equidade, e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. A administração pública quer comprar, no meu exemplo, papel higiênico. Qual é o objetivo da licitação? É dar a todos os empresários do setor de papel higiênico a chance de vender o seu produto, o seu bem para a administração pública e, ao mesmo tempo, escolher a proposta mais vantajosa para a administração. E aí eu coloquei assim, ó, de maneira a assegurar a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. A administração pública quer que o maior número possível apareça. Para quê? Para que ela possa ter mais opções de escolha e, claro, escolher a opção mais vantajosa. Agora sim, onde é que eu encontro isso? Anota isso. As fontes que você precisa usar para pesquisar são duas: constitucionais, as fontes constitucionais, os artigos da Constituição, e as fontes infraconstitucionais. Na Constituição nós encontramos aqui o artigo 22, mais especificamente no seu inciso 27, aparece aqui para você, né, mas não aparece para mim. O artigo 37, esse é o clássico, no caput fala do princípio da isonomia e no inciso 21 fala de licitações especificamente. O artigo 173, parágrafo 1º, e o artigo 175 também tratam de licitações. E mais para frente a gente vai ver quando é que a licitação é dispensada, dispensável. Mais para frente você vai ver, eu falo muito isso dentro do meu curso, do Pregão na Prática para Advogados, que a licitação, para a gente, a licitação começa antes do edital. As empresas perdem a licitação por quê? Porque elas começam a se preparar quando o edital surge. Não. Você precisa abordar o governo antes do edital surgir. E eu falei certo, tá? Abordar o governo. Não é se preparar internamente, é abordar o governo antes do edital. Mas isso também é para aulas live, aulas ao vivo. Quais são as fontes infraconstitucionais? São muitas, meu amigo. São muitas. Muitas. Coloquei aqui a maioria esmagadora. Não estão todas ainda. Algumas delas são específicas, muito específicas, e a gente pode sim, é um projeto longo, né, um projeto de lives toda quarta-feira, a gente pode sim tratar de fontes específicas, mas vamos bater em cima daquela que vale para todo mundo. Né? A Lei 8666, a Lei do Capeta, né, 8666, de 93, ela está para ser mudada com o advento dessa nova lei, né, esse projeto de lei que está no Congresso Nacional, já em fase final, para renovar essa lei. A importantíssima Lei 10.520, que criou o pregão, essas duas leis serão fundidas em uma nova lei. Que mais? A lei que fala da concessão e permissão, essa lei é importantíssima, de 95, mas importantíssima, a 8987. A 11.079, que vai falar da parceria público-privada,
Essa lei mexe com muito dinheiro mesmo. A 12.232, que vai falar sobre publicidade e propaganda, ela veio para moralizar, e tem uma penca de outras, várias outras. Né? Eu não vou falar de todas aqui não, mas eu quero dar ênfase à Lei 13.303, de 2016, o Decreto 9412, que na verdade é um prenúncio da nova lei que está para sair no Congresso Nacional, já deveria ter saído se não fosse a pandemia, ele vai atrasar um pouco. E as leis que surgiram, lei e medida provisória que surgiram por causa do Covid-19, né, que é a 13979 de 2020, e a medida provisória 926, também para regulamentar a situação de emergência em que o país vive. Então, essas normas, elas não podem ser estudadas de forma separada. Eu sei tudo sobre a 8666. Massa, mas está deixando um monte de coisas fora. Eu sei tudo sobre a 10.520. Importantíssima essa lei. Mas eu preciso de uma visão mais ampla, e esse projeto me dará a oportunidade de fazer com que nós possamos crescer juntos nessa visão mais ampla. Ok? Tá bom? Aqui está agora sim aparece para mim. Aqui está a base infraconstitucional. Não está esgotada, mas seguramente tem 90% daquilo que é o mais relevante. E ainda, falando de licitações, vamos falar dos princípios licitatórios, que podem ser divididos em dois. Os princípios básicos, ou expressos, ou explícitos, e os princípios implícitos. Vou começar pelo básico, ou expresso, ou explícito. Quais são os princípios? Está aqui, ó. Princípio da legalidade, artigo 37 caput, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade. Esse é o que norteia o centro das licitações, ou equidade, como alguns gostam de dizer. Eu vou dizer igualdade, porque é como está no texto legal. Probidade administrativa. Isso tudo está lá na 8666, tá? Artigo 3º. Vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. Então esses são os princípios expressos, os princípios que estão previstos de forma exemplificativa na lei. E o artigo 3º, que eu falei agora há pouco, da 8666, diz, né, a licitação destina-se a garantir a observância dos princípios, do princípio constitucional da isonomia, aqui, igualdade, aqui, isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, estou aqui atrás, ó, e será processada e julgada na estrita conformidade com os princípios básicos da... E aí ele elenca legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, de novo, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Ok? Tá bom? Redação dada pela 8666 e também trazida na 12349 em 2010. Certo, meus amores? Dúvidas? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui um comentário. Isso também me ajuda a mostrar para o algoritmo do Facebook que o conteúdo é relevante e ele vai me ajudar a divulgar esse canal que é novíssimo, né? Esse canal nasceu há pouco tempo, mas nunca foi movimentado. Vou começar a movimentar ele agora, tá? Então, deixa um comentário. Depois fiquei na dúvida aqui, deixa um comentário, clique em gostei e assim a gente vai crescer junto. Bom, e os implícitos, Nelson? Quais são os princípios implícitos? Os explícitos estão previstos na 8666, mas são exemplificativos. Quais são os implícitos? Bom, tá aqui. Por que a administração pública faz o que faz em termos de licitação? Para garantir a competitividade, o procedimento formal, o sigilo das propostas, a adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. Se fulano ganhou, fulano será compulsoriamente, será adjudicado, será declarado vencedor. Não necessariamente será contratado. A gente vai ver isso mais na frente. Mas será declarado vencedor. Ok? Bom, o que mais? Casos de desempate. Aí essa parte aqui, cara, é massa, dá para você ganhar um monte de licitações. Hoje,
Repito pra você, meu bem. Repito pra você, meu bem. É um vídeo nivelatório, mas depois a gente vai aprofundar. Outra coisa, se você é aluno meu do Pregão na Prática para Advogados, Pregão na Prática para Advogados, que quando surgir a licitação, a legislação nova, vai ter toda a atualização gratuita, entregue de bandeja dentro da área de membros. Todas as lives que você porventura perder, não te preocupas, tá? Porque essas lives estarão dentro do curso Pregão na Prática para Advogados. Se você é aluno do Pregão, beleza de Creuza, ok? Ah, Nelson, eu sou da primeira leva do Pregão. Melhor ainda, né? Que você não tem prazo de validade. Não tem esse período de 1 ano, você vai ficar forever, você vai ficar para sempre recebendo as atualizações, ok? Enquanto eu estiver vivo e fazendo isso, você recebe tudo. Tá, Nelson, vamos lá. E o desempate? O artigo 3º, agora no parágrafo 2º, não é o 20, é o 2º, traz os critérios de desempate. O inciso 1 foi revogado, mas se duas empresas trouxerem na hora da abertura dos envelopes, das propostas, a única fase da licitação que é sigilosa, que só se abre os envelopes num momento específico previsto no edital, na hora de abrir os envelopes, ou se o pregão for eletrônico, na hora de abrir as propostas, de revelar as propostas, duas empresas empataram. Caramba, e agora? Duas empresas empataram. Quais são os critérios de desempate? O parágrafo 2º traz isso. Né? O primeiro critério foi revogado, não existe mais. O segundo, vamos ver qual das duas empresas produz o seu bem ou presta o seu serviço no país. O terceiro, bens ou serviços produzidos ou prestados por empresa brasileira. Porque as duas podem prestar ou produzir o serviço, bens ou serviços no país, mas uma ser brasileira e a outra ser estrangeira, uma multinacional. Bom, qual dos dois produz? As duas produzem, então qual dos dois é empresa brasileira? Ah, as duas são internacionais ou as duas são brasileiras. O terceiro critério, no inciso 4, diz produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. E o quinto e último, e mais recente, de 2015 para cá, como você pode ver, né, incluído pela 13146, diz, né, produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos previstas na lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, essa sequência, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, essa sequência aqui, ela deve ser observada, tá? Não é uma sequência aleatória, tem que ser nessa ordem, e nessa ordem a gente vai estabelecer os critérios de desempate. Qual é o primeiro critério e o mais importante? Se já houver desempate aí, morreu, venceu fulano. Então os dois atendem ao primeiro critério, vai para o segundo. Os dois atendem o segundo, para o terceiro e vai para o quarto. Ok? Tá bom? Segundo a 10.176, terão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática, aquele especificamente para licitações na área de informática. Existe toda uma legislação específica para a área de informática. Então, os critérios de desempate para bens e serviços da área de informática estão aqui, ó, bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil, bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Hoje eu estava assistindo o Jornal Nacional, apesar de morar fora do país, eu preciso, né, ficar antenado e tudo mais. Eu confesso a você que eu não assisto muito jornal. Os caras só trazem notícia ruim e eu preciso, estou numa época da minha vida que eu preciso me poupar um pouco do ponto de vista psicológico. Mas hoje eu estava assistindo, minha esposa é mais ávida pela notícia, e hoje eu sentei do lado dela, fiquei assistindo também. E Recife é um polo tecnológico muito grande, eu não sei se você sabe disso. O César, uma empresa de tecnologia mundialmente conhecida, fica lá no Porto Digital, em Recife, e os caras criaram um drone especial. Um drone que não só sobrevoa a cidade, vendo onde é que tem aglomerações de pessoas, como ele também, simultaneamente, afere a temperatura corporal dessas pessoas. Então, a imagem estava passando lá, né, o drone indo a um mercado, e ele pegava lá dezenas, talvez até centenas de pessoas, e os caras mudavam a câmera para câmera térmica e via quem daquelas pessoas estava com febre.
Para quê? Para que a polícia chegasse lá não só para que não houvesse esse agrupamento de pessoas, esse ajuntamento de pessoas, mas principalmente para socorrer, entre aspas, né? Para evitar que essa pessoa que está com febre e às vezes ela nem sente ainda que está com sintoma do coronavírus, para que ela possa ser isolada antes de contaminar outras pessoas. Isso é fantástico. E veja, é uma empresa nacional. Na área de quê? De tecnologia, de informática. Então se encaixa não aqui, ó, mas aqui. Bens e serviços de tecnologia desenvolvida no país. Num eventual recurso administrativo, num eventual processo judicial mesmo, você, advogado, vai usar esse fundamento e não esse como critério de desempate. Percebe? Ok? Vale dizer aqui que o que leva em consideração são as condições entre a padronização, qualidade, preço, desempenho e compatibilidade. Não adianta, né, você ter o melhor produto tecnológico desenvolvido no país, mas não ser compatível com, sei lá, com a rede de tecnologia do governo. Certo? Tem que haver padronização, qualidade, preço, desempenho e compatibilidade. Tá bom? E no futuro a gente vai ver ainda a chamada margem de preferência. Às vezes, isso acontece muito com micro e pequenas empresas. Está aqui, eu vou falar delas. A microempresa, a pequena empresa, ela nem tem a melhor proposta. Vou mostrar isso logo agora. Ela nem tem a melhor proposta. A proposta dela é quase a melhor. Ela ficou ali em 10%, em alguns casos em 5% abaixo da melhor proposta. Mas elas têm o chamado empate fictício e elas têm a preferência na hora da contratação. Nem é isso a margem de preferência, eu não vou entrar em margem de preferência propriamente dito, mas eu quero que você tenha essa visão. Tá? Se a micro ou pequena empresa fizer uma proposta até 10% acima da melhor, ou no caso do pregão, até 5% acima da melhor proposta, ela ficará equiparadamente empatada. É um empate fictício ou ficto, podendo ela, sozinha, fazer uma nova proposta e ser declarada vencedora. Vamos imaginar que alguém, a grande empresa, disse assim, olha, eu forneço água mineral a, sei lá, 10 centavos a garrafa. 10 centavos. E a empresa, a microempresa ou a empresa de pequeno porte oferece água mineral a 11 centavos. Putz, perdeu por 1 centavo. Ou, sei lá, eu ofereço meu bem por 100 reais. A microempresa disse que oferecia por 110. Putz, perdeu por 10 reais. Ou a grande empresa oferece o seu bem, o seu serviço, o seu sei lá o que por 10 mil reais. A microempresa ou a empresa de pequeno porte está oferecendo por 11 mil reais. Veja que em todos os meus exemplos ela está acima por apenas 10%. 10% da melhor proposta. Ou no caso do pregão, 5% da melhor proposta. Essa empresa pequena, essa microempresa ou empresa de pequeno porte, ela é considerada empatada com a grande empresa. Ah, Nelson, então eles vão fazer novas ofertas? Não. Só a microempresa ou empresa de pequeno porte é que tem o direito de fazer mais uma oferta. O cara disse que oferece a 10 centavos, eu ofereço a 9. Ah, a grande empresa disse que oferece a 10 reais, eu ofereço a 9,50. 9,50 reais. Ah, ela está oferecendo por 10 mil, eu ofereço por 9.990 reais. E aí ela será declarada vencedora. Cara, eu não sei se você entende isso, mas a vantagem que a legislação dá na Lei Complementar 123 para as micro e pequenas empresas é gigantesca. A ponto das grandes empresas montarem microempresas só para participar da licitação. E aí você, como advogado, o pessoal do pregão, sempre digo isso lá nos vídeos. Olha, se você está começando licitações, procura o micro e o pequeno empresário. Microempresário é aquela empresa de até 360 mil reais por ano de faturamento. A empresa de pequeno porte é aquela de 3 milhões e 600 mil de faturamento por ano. Cara, uma empresa que está faturando 3 milhões por ano, ela contrata um advogado com um contratinho de partido para te pagar aí 2, 3 mil reais, fácil, mais comissão por licitações vencidas. Imagina, você com um contrato de partido com 4 empresas, cada um pagando 3 mil. Assim você vai ter uma renda recorrente de 12 mil reais.
É o que está acontecendo com os meus alunos que estão caindo, estão entrando em prática, estão caindo em campo. Vai lá e faz o contratozinho. A empresa, Nelson, mas eu tô aqui com a empresa do meu tio e eu tô fazendo de graça. Tudo bem, opção sua, mas não é difícil. Tá, não é fácil também, não vou dizer que é fácil, mas é só você saber o caminho da roça. O problema é que a maioria de nós, advogados, montamos o nosso lindo escritório, às vezes nem tão lindo assim, e a gente fica lá dentro, balançando a perninha na cadeira, esperando que o cliente bata a porta, e não é assim que funciona, cara. Nessas lives eu vou tentar mostrar para vocês como é que o mercado americano se posiciona. É outra realidade, são outras regras, mas os caras estão com a faca nos dentes, correndo atrás do cliente. Não fica lá no escritório. Não. Mas isso é papo para as lives. Vamos lá. Vamos continuar. Em relação às micro e pequenas empresas, não precisarão comprovar a regularidade fiscal imediatamente, tendo 2 dias úteis, prorrogáveis por mais 2 dias úteis, para apresentar e comprovar tal irregularidade. Isso é fantástico. A empresa venceu a licitação. Empate fictício, venceu a licitação. Massa! Mas ela não tem um dos requisitos que a gente vai ver. Regularidade fiscal. Putz, perdeu a licitação. Se fosse uma grande empresa, teria perdido mesmo. A microempresa está devendo ao fisco. Ela tem 2 dias úteis, prorrogáveis por mais 2 dias úteis, para pagar ou reconhecer a dívida. Para ter uma certidão negativa de débitos ou uma certidão positiva com efeitos negativos. Percebe? Então, é bacana, é interessantíssimo, é uma vantagem enorme ser advogado de uma micro ou pequena empresa. Agora, tá aqui, ó, não pode haver esse tratamento diferenciado quando não for vantajoso para a administração pública ou nos casos de licitação dispensável ou licitação inexigível. Nesses casos, fica proibido, tá? O empate ficto. Bem, quem tem que licitar? Quem é que é o responsável? Quem é que é obrigado a fazer licitação? Veja que eu fiz 2 perguntas aqui. Quem tem que licitar é uma coisa. Qualquer um pode licitar. Teoricamente, qualquer pessoa pode licitar. Recentemente eu fui comprar um tripé que tem essa luz que está aqui na minha frente, né? Aquelas luzes redondinhas aqui, bem práticas, bem simples. E aí eu fui comprar esse tripé e entrei no Walmart. Graças à pandemia, eu olhei lá no Walmart, vi o preço, estava razoável, tinha visto na Amazon e comprei lá no Walmart. Mas via de regra, quando você vai comprar alguma coisa, o que é que você faz? Você faz pesquisa de preço. Né? No meu caso, Walmart, Best Buy, Amazon, e você vai Target, você vai fazendo uma pesquisa de preço. A administração pública também faz essa pesquisa de preço, só que o poder de compra da administração pública é tão grande que ao invés dela ir ao fornecedor, ela anuncia através do edital e os fornecedores é que vêm até ela. Isso é o processo licitatório. Percebe? Mas a diferença é que eu posso fazer licitação. A administração pública é obrigada a licitar. Obrigada, tá aqui, ó. Consideram-se responsáveis pela licitação os agentes públicos designados pela autoridade competente por ato administrativo próprio, portaria, por exemplo, para integrar a comissão de licitação, ser pregoeiro ou para realizar a licitação na modalidade convite. A comissão de licitação é criada pela administração pública com função de receber, examinar, julgar todos os documentos e procedimentos relativos a licitações públicas. Ele diz mais, as pequenas unidades administrativas, pequenos municípios, por exemplo, ou uma empresa pública pequena, as pequenas unidades administrativas, e na falta de pessoal disponível, em caráter excepcional, só na modalidade que veremos chamada convite, a comissão pode ser substituída por um só servidor para esse fim. Então vamos lá. Resumindo, quem pode licitar? Qualquer um pode. Empresas privadas podem licitar? Podem. Pessoas físicas podem licitar? Podem. Porque a licitação é só um procedimento para ver qual é a oferta mais vantajosa. É uma pesquisa de preço. Agora, quem é obrigado a licitar e obrigado a licitar de maneira formal, nos moldes da lei? A administração pública direta e indireta. Aqui a gente envolve quem? A administração pública direta, União, municípios, estados, Distrito Federal. A administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Cara, só municípios são 5.570.
Todos precisam licitar. E só município, você vê, poder executivo tem que licitar, poder legislativo tem que licitar. Então só nos municípios, pega aí 5.570 potenciais clientes, desculpe, potenciais compradores, multiplicado por 2, executivo e legislativo. Você pode, por exemplo, ser o advogado, um procurador de um pequeno município na hora da licitação, mas a minha proposta aqui é que você, como advogado, monte, ajuste, arrume a casa do seu cliente pessoa jurídica para que ele participe e ganhe licitações de maneira ética, legítima, legal, sem pilantragem. Na verdade, a minha grande visão aqui é, com a disseminação do conhecimento, a gente vai poder moralizar mais e mais o processo licitatório do país. Então, quem licita? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Além disso, tem outras pessoas jurídicas que nem precisam licitar, mas licitam porque tem dinheiro público envolvido. O Grupo S, SESC, SEBRAE, SENAC, SENAT, Ceará, não, Ceará não, né? Ceará não é com S, é com C e é Estado, não é Grupo S. Essa galera, essa turma, ela precisa licitar porque tem dinheiro público. Nem é por uma questão legal, nem é por uma questão de previsão legal, de previsão legislativa, mas porque eles precisam prestar contas. Então, a licitação é um exemplo. O Ministério Público, que está na missão pública direta, controladorias, procuradorias, ou Tribunal de Contas precisa licitar. Até quando a licitação não é exigida, até quando a licitação é inexigível ou dispensada, ou ainda dispensável, há oportunidade de contratação do seu cliente. E, claro, ficando com a comissão. A visão que eu quero que vocês tenham é a seguinte. Existem lá fora 300 e tantos mil microempresários, só os microempresários. Empresas são até mais, bem mais. Eu não tenho um número agora exato, eu vou pesquisar, eu não pensei nisso antes, mas vou pesquisar quantos micro e pequenos empresários se estima no Brasil. Parte significativa vai sumir com essa pandemia. Contudo, os empresários agora estão procurando alternativas para se manter no mercado. E o governo, ele já sinalizou, o governo, na verdade, do mundo inteiro já sinalizou que vai injetar muito dinheiro na economia. São trilhões na economia. Trilhões, o pacote bilionário, multibilionário já foi aprovado, mas trilhões serão injetados na economia. Só o ano passado, antes da pandemia, o governo gerou 2 trilhões, movimentou 2 trilhões com licitações. Imagine esse ano. Ele precisa injetar dinheiro. Ele tem que fazer isso para a economia não entrar em colapso. E para isso, ele vai ter que fazer, na sua maioria esmagadora, licitações. Se você conseguir vender essa ideia para o empresário, micro, pequeno, médio empresário, você vai ter ali um potencial cliente que vai manter as portas abertas, manter os empregos e ainda te pagar honorários. Honorários gordos, né? Imagine, fulano ganhou uma licitação de 200 mil reais. É uma licitação pequena. 200 mil reais é uma licitação pequena de um município. E você fica com 5 a 10% disso. Tá lindo, cara. Além de um percentual mensal que essa empresa pode te pagar. Pode não, vai te pagar. Ok? Não estou dizendo nenhum absurdo, estou dizendo que os alunos do Pregão na Prática para Advogados já fazem e que você pode fazer também. Ok? Bom, é isso por hoje. Eu quis apresentar esse projeto. Nós estamos na fase inicial, na fase do Gênesis, na fase bíblica de Gênesis, né? Nós estamos criando esse projeto agora. Nós vamos depois testar esse projeto, mas obviamente que para fazer esse teste, essa revisão, essa multiplicação, e oh meu Deus, e essa execução, fugiu agora a palavra, a gente precisa de quê? A gente precisa eu preciso do teu feedback. Então, se você gostou, curte aí, se inscreve no canal, já te pedi isso, e a gente se vê na quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, na nossa primeira live, ok? Fica de olho no teu e-mail, mas se inscreve e ativa o sininho para que você possa ser devidamente notificado. Eu fico por aqui hoje.
Um beijo no coração. A gente vai se vendo nas quartas. Ah, escreve alguma coisa aí para eu saber o que você achou desse vídeo, pode ser? Um abraço.